Prosseguindo com técnicas de integração, há um conjunto delas aqui, envolvendo funções trigonométricas, principalmente produtos de funções de senos e cossenos, e ao final aqui eu também apresentarei um exemplo de substituição trigonométrica, mas o tema substituição trigonométrica vai ser tratado numa aula separada, até depois, lá pela aula 20. Tá? Vou começar com algumas fórmulas úteis para lidar com produtos de senos e cossenos. São elas: seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2 e cosseno ao quadrado igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Elas vêm dessas duas relações aqui. Uma que é o cosseno do arco duplo e essa a relação fundamental entre seno e cosseno. Então, um primeiro exemplo de uso dessas expressões é aqui o cálculo da primitiva do quadrado do seno. Usando ali, que essa primitiva é a soma dessas duas primitivas, sendo que a primeira aqui é x sobre 2 e essa segunda é 1/4 de seno de 2x. Logo a seguir, um cálculo aqui da primitiva do seno ao cubo de x. Aqui começamos vendo que o seno ao cubo é seno ao quadrado vezes seno de x. Fazemos, nesse caso, o uso de integração por partes, da seguinte forma. Eu tomo u como seno ao quadrado de x e dv como seno de x dx. Consequentemente, o du ele é 2x cosseno x dx e o v é menos cosseno x. Então, com integração por partes, essa primitiva aqui fica menos seno ao quadrado, cosseno, menos a primitiva de menos cosseno vezes essa expressão. Tá? Fazemos aí essa simplificação aqui de sinais e chegamos em menos seno ao quadrado cosseno x mais duas vezes essa primitiva. Essa primitiva aqui eu vou chamar de i. Certo? Desculpa. Duas vezes essa primitiva eu vou chamar de i. Para i nós podemos fazer a substituição. T igual a cosseno x com a consequência de que dt é menos seno x dx. Dessa forma, a i vai ficar menos 2, primitiva de t quadrado dt. Mais a primitiva de t quadrado, nós sabemos que é t ao cubo sobre 3. Então fica menos 2/3 de t ao cubo. E dado que fizemos uma substituição, é preciso resgatar a expressão inicial de t com respeito a x. Isso não é difícil, porque já está logo acima. O t é cosseno de x, então vai ficar menos 2/3 do cosseno ao cubo de x, essa expressão. Então, juntando esse fato ao que já havíamos calculado a respeito do seno ao cubo, nós temos que essa é uma primitiva de seno ao cubo. Tá? As demais primitivas, como já falado anteriormente, são obtidas simplesmente por adicionar constantes a essa expressão. Muito bem. Aqui, você viu que fizemos para o seno ao quadrado, para o seno ao cubo. Sabemos que isso pode ser feito agora em geral. Sabemos, não, desconfiamos que para esse 3 a gente vai colocar um 4, 5, 6 e assim sucessivamente. E esse aqui é o conteúdo aí da demonstração desse teorema aqui, que você encontra no livro do Lang, na página 232. Para qualquer inteiro positivo n, vale essa relação de recorrência aqui abaixo. Uma coisa só interessante, antes de prosseguirmos ali, esse passo aqui da conta que fizemos, por exemplo, ele poderia seguir um outro caminho se fizéssemos essa substituição, relembrássemos que o cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. A conta tomaria um outro rumo, mas chegaríamos no cálculo aí de primitiva de maneira similar. Tá? Isso daqui,
curiosamente, é o que vai aparecer na demonstração do teorema. Bom, aquela integral ali a gente escreve como um IN, tá? E esse IN, de maneira similar ao que fizemos ali no exemplo, a gente separa esse seno elevado a n nesses dois fatores. E agora a gente prossegue com uma integração por partes, tomando u como esse seno, essa potência do seno, e o dv como seno de x dx. Com isso nós temos que o du tem essa expressão e o v é menos cosseno de x. Usando a integração por partes, portanto, nós temos que IN vai ser essa expressão aqui, esse menos seno cosseno, essa potência do seno vezes do cosseno, menos toda essa expressão aqui. Juntando, fazendo aí a simplificação aí dos sinais, nós chegamos nessa fórmula intermediária aqui, ó, que o IN é cosseno vezes seno, menos, né, o cosseno vezes seno elevado a n menos 1 de x, mais esse n menos 1 vezes essa expressão aqui, tá? Agora aqui, ó, esse cosseno ao quadrado, a gente tem um jeito de lidar com ele. Substitui cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado, nessa expressão. Consequentemente, o IN vai ter agora essa forma. Essa parte que já era uma parcela que não mexeríamos mesmo, e essa daqui, essas duas expressões advindas ali depois da gente ter feito o cosseno ao quadrado de x como sendo 1 menos seno ao quadrado. Lembre-se da notação IN que estamos utilizando. Então agora somo o oposto desse sujeito aí à igualdade, e eu vou ter o que? N vezes IN é igual a essa expressão. Ora, basta agora dividir por n, e portanto nós temos que IN é menos 1 sobre n, seno elevado a n menos 1 de x vezes cosseno de x, mais n menos 1 sobre n vezes IN menos 2. Lembra quem é o IN menos 2, né? É a primitiva lá, só que com potência n menos 2 de seno de x. Então, desse modo está demonstrada essa relação. Recomendo fortemente que analise com cuidado todos os passos dessa demonstração. É importante ter um repertório de demonstrações mais extensas na sua cabeça, porque há elas que, ou parte delas, que você vai ter que recorrer quando for confrontado com cálculos de primitivas, né? Em breve, muitas dessas expressões e procedimentos vão desaparecendo da sua cabeça e tal, né? Aparentemente desaparecendo. Mas você vai ter a capacidade de resgatá-los se tiver empenhado algum esforço nas demonstrações. Porções importantes dessas demonstrações ficam guardadas e elas só precisam assim de um pequeno estímulo para se desenrolar novamente na sua frente quando você for confrontado com um problema e tiver que escrever alguma coisa no papel, tá? Então, para não perder também o pique, essa demonstração tem um análogo agora para cosseno, que é essa relação de recorrência que aparece aqui abaixo, e é evidente, eu recomendo muito que você faça a dedução agora para o cosseno, que inclusive vamos usar na aula de hoje. Pois bem, então vamos fazer um exemplozinho agora. Então a gente tem aquelas relações de recorrência para potências de seno e para potências de cosseno, potências inteiras positivas, né? Você pode perguntar, e se eu misturar potências de seno com potências de cosseno, como é que eu faço as contas? Então, em vez de ficar falando de um caso geral, eu vou fazer um exemplo, mas vou convidá-los a analisar o caso geral aí nas referências, tá? Então, suponha que a gente queira calcular essa primitiva aqui desse produto, do quadrado do seno com o quadrado do cosseno, certo? Tem um procedimento aqui, para esse caso específico, tem um procedimento alternativo. Você poderia ver que essa primitiva é a mesma coisa que essa expressão aqui, né? Mas eu não vou seguir por aqui, eu vou fazer de outra forma.
Então, fazendo de outra forma, substituo o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Então, aquela integral ali acima vai ficar dessa forma. Ou seja, é agora uma diferença de primitivas envolvendo apenas potências do cosseno. E para elas a gente tem, por um lado, uma expressão aqui para essa do cosseno ao quadrado, que advém da fórmula dada lá no início da aula, né? De cosseno ao quadrado é igual a metade de 1 mais cosseno de 2x. E por outro lado, essa do cosseno à quarta, que é uma potência superior aqui, a gente usa a relação de recorrência dada aqui no exercício. Usando a relação de recorrência, nós reduzimos o cálculo dessa primitiva, primeiro essa expressão aqui limpinha, e mais essa primitiva por se calcular, que é essa 3/4 da primitiva do cosseno ao quadrado. Mas olha, a gente tem aqui logo acima ela, né? Então vai ficar 1/4 vezes cosseno ao cubo vezes seno de x, mais 3/4 vezes essa expressão. Certo? Sempre lembrando que depois, no final, você sempre pode adicionar mais uma constante aqui para pegar toda a família de primitivas da sua função. Então, o que você precisa fazer agora é substituir essas expressões. Essa daqui por cosseno ao quadrado e toda essa expressão aqui no final por cosseno à quarta. Um outro exemplo. E agora, sim, deixa eu voltar antes de falar aquele outro exemplo. Esse daqui é um caso especial dessa situação aqui que eu quero que vocês imaginem como fazer. Se você tiver aqui com potências mistas agora, de seno e cosseno, certo? Aqui sempre inteiro positivo. Como é que procede o cálculo de primitivas? Nas notas de aula do professor João Sampaio tem essa fórmula geral, né, entre as diversas relações entre M e N, mas eu peço que você investigue isso daqui, né, tentando, na medida do possível, reduzir o cálculo de expressões como essa ao cálculo de potências de senos e cossenos separadas. Tá? Então analise isso daqui para os diversos valores de mn. Por exemplo, m igual a n, como é que você faria? Se m for maior do que n e m menor do que n, como que faria essa questão? Quero que você investigue. E hoje temos acesso a muitas coisas aí. Se eventualmente você não conseguir encontrar lá nas referências, temos aí os plantões onde podemos analisar isso daqui, tá? Em geral. Mas mesmo que você não analise em geral, você já tem as técnicas essenciais apresentadas aqui nessa aula, tá? Então, talvez você prefira ser surpreendido a cada vez, ter que fazer a continha em vez de recorrer a uma fórmula, né? É até bom para internalizar melhor as técnicas. Aqui esse é um exemplo um pouco fora do que a gente vem trabalhando aqui, pois ele envolve função trigonométrica, mas na forma de uma substituição, que é uma chamada substituição trigonométrica. Isso é um tema que merece uma atenção especial, mas mesmo assim eu vou apresentar, porque aparece logo ali no final da sessão do Lang, e trata-se de uma situação bastante importante, que no caso cálculo de área, né, de um círculo. Então mostra aqui o poder, né, da integral para cálculo de áreas. E também como adicional a técnica de substituição. Como disse, será tratada com mais cuidado numa aula adiante. Pois bem, encontre a área do círculo de raio 3. Vou colocar o círculo centrado na origem e para determinar a sua área eu preciso saber a equação da circunferência. Essa é a circunferência de centro na origem raio 3. Ora, por uma questão de simetria, basta eu fazer a parte aqui no primeiro quadrante dessa minha circunferência, desse meu círculo. Tá? E por quê?
essa área no primeiro quadrante, ela vai ser a quarta parte da área total. Então basta que eu calcule a área no primeiro quadrante e a multiplique por 4. Tá? No primeiro quadrante, o y pode ser posto em função de x dessa forma, como raiz quadrada de 9 menos x quadrado. Com isso, a área no primeiro quadrante é essa integral aqui, de 0 a 3, dessa raiz. Como disse, para obter a área do círculo, eu tenho que multiplicar essa área por 4. Perfeito? Bom, agora aqui uma primeira pincelada aí em substituição trigonométrica. Para a substituição trigonométrica, a gente está muito interessado em tirar coisas de radicais, assim, de raízes quadradas, certo? Uma boa maneira de tirar, entre aspas, algo de uma raiz quadrada é reduzir a expressão que eu tenho aqui dentro ao quadrado de alguma coisa. Porque daí, raiz quadrada do quadrado de alguma coisa dá um módulo daquela coisa, certo? Então esse é o mote, um dos motivadores aí de substituição trigonométrica. Vamos fazer aqui, ó, x igual a 3 seno de t. Então dx é 3 cosseno de t dt. A integral ali vai ficar assim, olha. O 4, que é esse sujeito que já vai ficar ali paradinho mesmo. E aí você vai ver. Se o x é igual a 0, quanto que tem que ser o seno aqui? Quanto que tem que ser, desculpe, o t, para que 3 seno de t dê 0? 0. Por outro lado, se o x for igual a 3, o seno de t será 1. No primeiro, como já estamos aí no primeiro quadrante, o seno de t é 1 para t igual a π sobre 2. Por isso, dessa substituição aqui dos extremos aqui de integração. Tá? Então vai ficar essa raiz quadrada de 3 quadrado menos 3 quadrado seno quadrado, vezes 3 cosseno t. Aqui eu uso a relação fundamental entre seno e cosseno. Então essa raiz quadrada, isso daqui vai dar simplesmente raiz quadrada de 3 quadrados cosseno ao quadrado. Então, e juntando com esse 3 cosseno t, eu vou ter essa expressão 4, integral de 0 até π sobre 2, de 9 cosseno ao quadrado dt. Certo? E essa sujeito daqui, não quero aborrecê-los, a gente já fez a conta para a primitiva do cosseno ao quadrado. Então aqui eu me adiantei e coloquei o resultado. Tá? Então vai ficar 4 vezes 9π sobre 4, que vai dar 9π. Que você também pode ler assim como π vezes 3 ao quadrado, né? A famosa fórmula de πr ao quadrado. E assim, temos aí uma série de exercícios para serem feitos nessa sessão. Eu selecionei alguns aqui de início lá do livro do Lang. Peço que você faça todos eles, essa pequena lista. Esse exercício 4 aqui é uma forma um pouquinho diferente, envolvendo também produtos de senos e cossenos, mas não de potências. Há uma mudança aqui no argumento de seno e de cosseno, certo? Isso aqui é muito importante para aqueles que precisam calcular, por exemplo, coeficientes de Fourier e tal, que é, inclusive, uma sequência de exercícios que vem logo a seguir. Então, feito esse 4, você faz os 5, os itens A, B e C. Tem esse exercício separadinho aqui da tangente também, tá? Já misturando algumas outras técnicas. E esse 7º aqui que você vai usar uma substituição parecida com essa que eu fiz há pouco, tá? Se necessário, recorra à aula 19 do João Sampaio para algum auxílio nessa parte aqui, tá? Mas daremos um tratamento especial para essa porção, tanto de exercícios aqui. E esse conjunto de exercícios 8 aqui é bem relevante. Eu peço que vocês façam, pois essa teoria de decomposição de uma função em séries de Fourier é algo muito relevante em matemática e
aqui é um primeiro passo que você pode dar dentro da disciplina de cálculo A, né? Por enquanto, apenas calculando os coeficientes dessa série. Talvez mais adiante a gente possa falar sobre isso, tá? Tem esses exercícios 9 e 10 aqui, que são um pouquinho mais teóricos, mas nada assim exagerado. E como complemento a essa lista que eu apresentei, essa lista extraída do livro do Lang, tem também a lista lá da aula 18, das notas do professor João Sampaio, que é a lista chamada Integrais envolvendo funções trigonométricas. Faça todos. Essa parte você precisa fazer muitos exercícios para firmar as técnicas e também desenvolver uma capacidade de reconhecimento. Porque enquanto faz cálculo de integrais ou cálculo de primitivas, você, na verdade, já possuidor das diversas técnicas, você vai ser confrontado com uma dificuldade adicional. A dificuldade adicional é de decidir qual técnica ou quais técnicas e em que sequência você deve aplicar essas técnicas para o seu cálculo de integrais e primitivas, né? Então, não tem outro jeito que não ser a prática. E aí é uma prática mesmo dessa mais maçante, de fazer diversos exercícios. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.